Muitas passagens bíblicas são um pouco nebulosas, porque refletem a cultura da época do autor que está escrevendo aquela passagem. Ele é um autor sagrado, um agiógrafo, mas não está escrevendo algo ditado por Deus, palavra por palavra. Ele está sendo inspirado por Deus. Por isso, o próprio Deus respeita o modo de se comunicar do autor sagrado. Deus é amor e respeita o autor e sua particularidade, a cultura à sua volta, e por isso mesmo envia o Espírito Santo, que é a alma da igreja, para que possamos interpretar tais passagens, levando em consideração cada cultura, o contexto, e possamos extrair a intenção de Deus ao permitir que tais dizeres fossem incorporados às Sagradas Escrituras. Resumindo, Deus está no controle e toda passagem bíblica devidamente interpretada revela algo sagrado e divino para todos nós. Devemos rejeitar toda e qualquer interpretação particular, pois a própria Bíblia proíbe este tipo de interpretação, como está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Devemos respeitar todos esses aspectos: cultura da época, intenção do autor, idioma original, contexto do período e, por fim, a harmonia bíblica. Se Deus é um inspirador dos textos sagrados e sabemos que ele não pode ser incoerente, não pode ter dito sim sobre um assunto em um momento e depois dizer não, ainda mais se todos esses aspectos forem os mesmos. É o caso, por exemplo, das imagens sagradas. Em Êxodo 20, Deus disse não, mas depois disse sim, porque a cultura da época, a intenção e o contexto da situação o permitiram. E Deus permaneceu coerente, pois continuou proibindo a adoração de imagens de falsos deuses, como a adivinhação, o espiritismo e a magia. A confecção de imagens só foi temporariamente proibida para que os hebreus não se contaminassem com os deuses pagãos das nações vizinhas naquele momento histórico. Deus tolerou, por exemplo, a carta de divórcio em um momento da história bíblica, e com Jesus isso foi completamente abolido. Vou deixar na descrição os links de vídeos feitos por nós que comentam todos esses temas. Hoje vamos falar de um versículo bem polêmico. Está em Mateus 25, verso 29 ou Lucas 19, verso 26. Aquele que tem será dado em abundância, aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Estes dizeres do Senhor estão inseridos na parábola dos talentos ou das minas. Primeiro vamos analisar o seu pano de fundo. Um dos servidores do patrão recebe um talento e, em vez de negociar para fazê-lo render, enterra-o ou guarda-o num lenço. Quando o patrão volta e lhe pede contas, o servidor entrega honestamente o dinheiro recebido sem o ter roubado ou perdido. Todavia o Senhor se irrita, pois o dinheiro é um bem móvel que não pode ficar parado. Manda então tirar aquilo que tem para o dar àquele que já tem 10 talentos. Aquele que tem será dado, aquele que não tem será tirado, até mesmo que tem. Afinal, o que significa tão estranha afirmação? Na verdade, todos receberam de Deus alguns talentos, dos quais o primeiro é certamente o tempo. É sim no tempo que sadios ou doentes, ricos ou pobres, preparamos a vida eterna. Muitos, no fim da vida, gostariam de ter mais um pouco de tempo para consertar o que nela tem havido de falho, de errado. Pois bem, aos que possuem talentos e vivem como quem os possui realmente, usando-os, produzem boas obras, em consequência das quais
crescem em perfeição espiritual segundo uma progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64 talentos. Dizem os mestres que a vida espiritual também se aplica à lei da física. A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. O que quer dizer, quanto mais alguém se aproxima de Deus por sua fidelidade ao Senhor, tanto mais é atraído por Ele. O difícil, meus irmãos, é o começar. Uma vez, porém, vencidas as resistências iniciais, o caminhar é cada vez mais acelerado. Mas há também um segundo caso. Aqueles que têm talentos, mas vivem como se não os tivessem. Deixam-nos inertes, enterrados. São comparáveis a pessoas que têm um braço engessado. Este não é amputado, mas com o tempo é atrofiado e inutilizado. Paralelamente, quem leva uma vida superficial e leviana arrisca-se a perder o estado de graça, caindo em pecado grave, pois se torna insensível à voz de Deus. Na vida espiritual não é possível estacionar, como dizia São Bernardo. Ou progredimos, reformulando constantemente nossos propósitos, ou recuamos. A vida espiritual é simbolizada pelo dinheiro, que cresce ou diminui, principalmente em nossos tempos. É de notar que o Senhor pode permitir que pessoas tíbias caiam gravemente ou percam a graça santificante, pois o próprio susto que isto provoca tem levado muitos cristãos a uma tomada de consciência e um recomeço muito mais fervoroso. A providência divina não falta àquele que peca gravemente, pois lhe dá a ocasião de tirar proveito de suas faltas. Bem, gente, reflitam sobre isso. É uma das dinâmicas da vida espiritual, do progresso da vida espiritual mais importantes para a nossa santificação, sempre com a ajuda providencial de nosso Senhor. Reflitam sobre esta passagem que, apesar de parecer polêmica, é extremamente importante para todos nós. Bem, gente, se vocês gostaram, compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.